Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Estudaremos nesta oportunidade o tópico União da Alma e do Corpo, que é sequência do capítulo 7 da parte 2ª de O Livro dos Espíritos. O capítulo tem por título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Antes, porém, devemos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir permissão para dar por iniciados os nossos trabalhos, que, com a permissão do Pai e do Cristo, os benfeitores espirituais possam nos intuir na compreensão desses conceitos que são tão relevantes à nossa compreensão de que somos espíritos imortais. Que assim seja. Aprendemos, primeiramente, do tópico estudado, que a união da alma com o corpo tem início na concepção, na fecundação, que dá origem ao processo de desenvolvimento do corpo físico daquele que irá reencarnar. Mas esse processo de união só se completa com o nascimento, questão 344 de O Livro dos Espíritos. Mas como se dá essa união? Certamente já obtemos em outra oportunidade a informação de que o espírito não pode atuar diretamente sobre a matéria, razão pela qual ele necessita de um intermediário, um invólucro semimaterial, que é o perispírito. É por intermédio do perispírito que ocorre a união entre o espírito e o corpo. No momento da concepção, um laço fluídico, que é uma expansão do perispírito, liga a alma ao corpo em formação, e este laço vai se tornando pouco a pouco mais apertado, conforme vai se aproximando o instante do nascimento. Pouco a pouco, assim, as menores partes, as moléculas do perispírito, vão se ligando ao corpo físico em formação, processo este que se completa no nascimento. Nos dizeres de Allan Kardec, quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, germe é o estágio inicial do desenvolvimento de um organismo. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vitomaterial do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, é completa a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Este comentário de Kardec está na obra Gênese, no capítulo 11, versículo 18. Não é por outro motivo que os espíritos, na resposta da questão 353 de O Livro dos Espíritos, nos esclarecem que o espírito que vai animar o feto existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Situação interessante é explicitada na questão 351 da obra estudada, na qual aprendemos que o espírito reencarnante, entre a concepção e o nascimento, não consegue exercer todas as suas faculdades. O espírito, nesta fase, está num estado de perturbação, que vai se intensificando, de tal modo que o espírito se esquece das suas ideias e perde a lembrança das suas vidas anteriores, conforme se vai aproximando o nascimento. Nas palavras do codificador, um fenômeno particular que a observação igualmente assinala
acompanha sempre a encarnação do espírito, desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estados de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Este comentário está na obra Gênese, no capítulo 11, item 20. Questão relacionada à supracitada diz respeito ao fato de que, no item 284 de O Livro dos Médiuns, que trata da possibilidade de se estabelecer comunicações mediúnicas com os espíritos de pessoas vivas, Kardec, na pergunta 51ª, indagou sobre a possibilidade de se obter comunicação com os espíritos cujos corpos ainda se achassem no seio materno. A resposta que foi dada a ele foi no sentido negativo, justamente pelo estado de perturbação que esses espíritos experimentam naquele momento em que estão voltando à vida terrestre. Neste momento, é interessante lembrar que, na obra Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, há um interessante capítulo que detalha o processo de reencarnação de Segismundo, o qual, apesar de não ser um espírito ainda de grande elevação, já estava em condições de passar por um planejamento mais detalhado da sua vida futura terrestre. Há um momento neste capítulo em que, pouco antes da ligação do espírito ao feto em formação, há uma informação nesse capítulo sobre determinadas operações magnéticas a que foi submetido Segismundo para que o perispírito dele, passasse a ter então a forma pré-infantil. E a partir dessas operações magnéticas e tomando essa forma pré-infantil, Segismundo passou a ter maior dificuldade de se expressar com lucidez. Então temos aqui um prelúdio, um início deste processo de perturbação que acompanharia esse espírito até o seu nascimento. Na sequência de nosso estudo, notamos também, com base na questão 352 do Livro dos Espíritos, ser claro que as faculdades dos espíritos não são retomadas imediatamente após o nascimento, pois há necessidade de ocorrer o desenvolvimento dos órgãos do novo corpo. Como nos advertem os espíritos na resposta à referida pergunta 352, o espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. Na questão 345 do mesmo livro, obtemos um informe de que a união do espírito ao corpo é definitiva a partir da concepção, apenas no sentido de que não poderia ser designado outro espírito para aquele mesmo corpo. Mas, como os laços que prendem o corpo e o espírito nesta fase são ainda muito fracos, eles podem se romper por vontade do espírito, o qual acaba que, nesse caso, por renunciar à reencarnação. Nesta hipótese, infelizmente, a criança não nasce com vida. Na própria obra Missionários da Luz, em momento pouco anterior à operação magnética mencionada acima, para reduzir, restringir o tamanho vamos dizer assim, do perispírito de Segismundo à forma fetal, antes desse momento, há uma narrativa que fala que Segismundo estava um tanto apreensivo com a sua reencarnação futura, pois ele tinha sido homicida, teria cometido um homicídio em outra existência, e tinha receios de incorrer em outros erros. E além disso, ele estava preocupado com a continuidade de um serviço que ele deu início no plano espiritual. E serviço este que deixaria para trás. O instrutor Alexandre, que estava participando dos trabalhos da reencarnação de Segismundo,
Então transmitiu a esse espírito, Segismundo, uma mensagem de encorajamento, alertando este reencarnante de que, se ele continuasse naquele estado, ele poderia prejudicar o desenvolvimento fetal e até determinar a morte do corpo físico em formação, o que, felizmente, neste caso não ocorreu. O momento em que finalmente ocorre a ligação do espírito de Segismundo ao embrião, né, que é o estágio inicial do desenvolvimento desse novo corpo, então, esse momento que ocorre essa ligação de Segismundo com o embrião é muito bela, a narrativa é bem interessante, sugiro até a leitura. Segismundo seria filho do casal formado por Raquel e Adelino. Raquel, neste momento, estava desprendida pelo sono e resolve receber aquele filho de joelhos. Após prece proferida pelo instrutor Alexandre, a forma perispiritual de Segismundo, já reduzida, né, é entregue a Raquel e ocorre uma espécie de entrelaçamento fluídico entre a mãe e esse filho que iria nascer. O instrutor Alexandre, então, a partir desse momento, passa a fazer atuações magnéticas para que a fecundação ocorresse nos termos dos mapas e gráficos predefinidos para a formação do novo corpo físico de Segismundo. Este capítulo é bem interessante e é interessante que todos leiam mesmo, busquem se informar. É uma obra bem interessante, Missionários da Luz. É interessante mencionar que o caso de Segismundo era de uma reencarnação em condições favoráveis, em que os pais desejavam receber este novo filho em seu lar e colaboravam com este processo. Mas a advertência nessa obra de que nem todas as situações, digo essa obra Missionários da Luz, a advertência de que nem todas as situações dessa natureza são iguais e que, infelizmente, há casos em que ocorrem maiores resistências que dificultam ou até determinam o fracasso da tentativa de renascimento. É o caso narrado no capítulo 15 da obra Missionários da Luz, que tem por título justamente Fracasso. Allan Kardec, na questão 354 de O Livro dos Espíritos, está interessado em obter uma explicação para a vida intrauterina, a vida do feto em formação dentro do útero da sua mãe. A resposta que ele obtém dos espíritos para explicar esta vida intrauterina é a seguinte: é a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual. Em complemento à referida resposta, reproduzimos a observação do instrutor Alexandre a André Luiz, após o processo inicial de ligação de Segismundo ao corpo material em formação. Aí essa é a observação que o instrutor Alexandre faz. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa crosta, da nossa casa planetária, procedem inicialmente da ameba. A ameba é um organismo que só tem uma célula, unicelular, e pertence ao gênero dos protozoários. Ora, recomeço significa recapitulação, ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispíritico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos seguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução, e assim por diante,
todos os períodos de transição ou estações de progresso em que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Ou seja, dos esclarecimentos mencionados, concluímos que o ser humano, ao ressurgir na forma física terrestre, recapitula no útero materno as formas inferiores da criação, anteriores ao período da humanidade. Como já mencionamos, há casos em que a experiência reencarnatória não corre bem e, infelizmente, muitas vezes, nestes casos, a criança não chega a ter nascimento com vida ou desencarna pouco tempo depois do nascimento. No tópico União da Alma e do Corpo, Allan Kardec formulou vários questionamentos para entender melhor esta situação. Quanto a este ponto, obtemos nas questões 346A, 347 e 355 o informe de que, em alguns casos, a criança, já no seio materno, não tem possibilidade de sobrevivência e que estas situações, muitas vezes, ocorrem pelas imperfeições da matéria para servirem de prova para o espírito que iria reencarnar ou, sobretudo, de prova para seus pais. Para o espírito em geral, o desencarne em um corpo poucos dias após o nascimento não tem grande importância, já que ele não tem consciência plena da sua existência. Há casos em que, quando o bebê não nasce com vida, não havia nenhum espírito destinado a encarnar em seu corpo, e nesta hipótese a gestação ocorre tão somente como prova para os pais. Esta última situação narrada está na questão 356 do Livro dos Espíritos. Quando falha, por algum motivo, a encarnação ou o desencarne se dá pouco tempo depois do nascimento, o espírito, após retornar ao plano espiritual, escolhe outro corpo. Porém, nem sempre este fato ocorre imediatamente, pois pode ser necessário que o espírito tenha um tempo de proceder a uma escolha mais adequada a sua nova encarnação. Essa situação não vai acontecer apenas se o renascimento imediato decorrer de uma determinação prévia. Esses esclarecimentos estão nas questões 346 e 349 de O Livro dos Espíritos. Na questão 348, aprendemos que o espírito, muitas vezes, pode saber antecipadamente que o corpo físico que escolheu não tem chances de sobrevivência, mas, se o motivo da sua escolha reside neste fato, ele estará fugindo à prova. Na questão 360 de O Livro dos Espíritos, obtemos a notícia de que devemos ter, com o feto, os mesmos cuidados e atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu há algum tempo, pois devemos respeitar as obras da criação, ainda que completas, pela vontade de Deus. Deste modo, aprendemos que, apesar de muitos momentos dolorosos que estas situações acarretam, o espírito é imortal, continua sua trajetória na vida espiritual, pode tomar outro corpo e retornar à Terra, quando necessário, para continuar o seu progresso, sem que nada das suas existências se perca. Ademais, nada há de capricho nas leis divinas, e se alguém passa por uma dificuldade como esta, é porque há um motivo, uma razão de ser, como nos elucida Sanson na mensagem do item 21 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor
que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis, perscrutar é investigar, melhor, todas as dores que vos advêm, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. A questão 350 de O Livro dos Espíritos e a respectiva resposta tem um interesse moral, motivo pelo qual entendemos por lê-la na íntegra. A questão é a seguinte: uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Deplorar é lamentar. Resposta: pergunta-se como homem se queixa da vida que tem? Se desejaria que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Assim, notamos da resposta lida que o espírito não pode se arrepender de ter reencarnado quando já está vivendo a vida terrestre, pois não tem consciência de ter feito essa escolha. No entanto, o espírito pode se deixar desanimar, considerar que as provas que tem de vencer são superiores às suas forças. Neste momento, devemos relembrar da oportunidade que nos é concedida com a reencarnação, oportunidade de quitação dos débitos com as leis divinas e de aperfeiçoamento, a tal ponto que o Mestre Jesus, em observação a Nicodemos, disse que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme anotado no capítulo 3 do Evangelho de João. Em comentário ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, Emmanuel nos apresenta a mensagem intitulada Na Esfera do Reajuste, da qual leremos alguns trechos. Na esfera do reajuste, empeços, impedimentos e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, nos esforcemos, cuidemos, porém, com a reencarnação, a retificar, corrigir os erros e a ressarcir, quitar os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender, de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Esta mensagem está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 177. Leremos outro trecho, de uma mensagem de Emmanuel, essa outra mensagem chamada Vidas Sucessivas, e nessa mensagem também o benfeitor espiritual comenta o mesmo versículo, que é João capítulo 3, versículo 7. O trecho é o seguinte: a reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão, agitação intensa de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho.
O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos, dramas desfavoráveis, nocivos, que simbolizam a morte, fúnebres, determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a nossa reflexão. Por fim, falaremos do último tema de hoje, que diz respeito ao aborto. Aprendemos na questão 357 do Livro dos Espíritos que o aborto, para o espírito, é uma existência que se torna nula e que tem de ser recomeçada. Já na resposta da questão 358, obtemos a notícia de que o aborto constitui uma infração às leis de Deus, porque o impede o espírito que retornava à vida material de passar pelas provas a que serviria instrumento, a que serviria de instrumento esse corpo em formação. Todavia, nos casos em que há risco à vida da mãe, não há transgressão, não há infração à lei divina em sacrificar o ser que ainda não existe, esse ser na fase fetal ainda, para salvar aquele que já existe, a mãe. Essa resposta está na questão 359 de O Livro dos Espíritos. Chegamos, então, ao final do nosso estudo de hoje. Assim, pedimos permissão ao Mestre Jesus para dar por encerrados os nossos trabalhos e rogamos que fluidos salutares dos bons espíritos venham até nós e nos ajudem na cura de males físicos, psíquicos e morais. Que assim seja. Olá pessoal, meu nome é Andréia, eu sou coordenadora do Grupo de Estudo EOB, O Livro dos Espíritos, da Congregação Espírita André Luiz. E hoje trago um recadinho para vocês. Que é Deus? Existem espíritos? Podemos nos comunicar com aqueles que já partiram? Essas e outras perguntas estão aqui, em O Livro dos Espíritos, que foi uma obra codificada por Allan Kardec em 1857. E nós, da Congregação Espírita André Luiz, estudamos de forma dinâmica, em grupo, todas essas perguntas. Venha participar. Nosso grupo de estudo terá início em março, dia 11, às 19 horas, e as inscrições já estão abertas. Venha fazer parte desta família, venha estudar a doutrina, essa doutrina que nos consola, que nos conforta, que nós abraçamos. Vamos aproveitar essa oportunidade e aprender um pouco mais. Eu espero vocês, fiquem com Deus, um grande abraço.